a Janja da Silva, nossa primeira-dama, ela basicamente protagonizou algo que foi considerado uma gafe, um climão entre o governo brasileiro e o governo chinês. Ela comentou que o TikTok, que é uma empresa chinesa, basicamente é responsável por espalhar desinformação no Brasil e espalhar uma retórica de extrema-direita, que, por sinal, já é um argumento que ela usa já há algum tempo, de que as redes sociais precisam ser reguladas. Na verdade, isso tudo é um pano de fundo para eles defenderem um projeto que é o é o PL das fake news, que está tramitando no Congresso infinitamente, e toda vez ele é retirado de pauta e colocado de volta em pauta, dadas as consequências e o cenário político que está acontecendo no Brasil. Com certeza, isso foi um discurso político da primeira-dama na China, só que ela falou isso basicamente para o presidente Xi Jinping, que ficou bem desagradado com a situação e basicamente disse, olha, o Brasil tem autonomia até para banir o TikTok. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aí. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. Aquilo que a gente comentou. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Vamos combinar que não existe um argumento razoável para a gente falar que isso seja verdade. Não existe nada que comprove que o TikTok ele tenha qualquer retórica de extrema-direita. E mesmo que tivesse, eu não entendo como isso deveria ser banido de alguma forma. Por anos, a plataforma Meta, né, o antigo Facebook, literalmente em audiências no Congresso americano, o Mark Zuckerberg, ele confessou que existia um viés em relação a todo tipo de checagem de fatos e toda a moderação de conteúdo da Meta, principalmente mais voltado para a esquerda. Então, por que exatamente uma rede social ela ter um certo viés deveria ser banida ou deveria ser regulada de alguma forma? Eu não vejo isso fazer sentido. Você também não vê isso fazer sentido, talvez signifique que você não é como a maioria. Você não gosta de ser feito de massa de manobra. Para que você não seja manipulado pelo governo, você precisa ler. Por isso, o Kindle Unlimited é uma ótima opção. Você tem acesso a milhões de livros por um preço muito baixo. Você pode escolher entre pagar R$0 no primeiro mês ou R$1,90 e receber 3 meses de graça. E depois é só R$19,90. É um preço muito baixo para você ter acesso a conhecimento. E lembre-se, conhecimento é poder. Acesse o link abaixo e nos ajude a continuar fazendo conteúdo de qualidade para você. Vamos voltar pro vídeo. Existe um outro argumento que é um argumento que os Estados Unidos estão usando no banimento do TikTok. Então, volta um pouquinho na matéria. Desce um pouquinho. Pode descer mais. Veja que integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia americana, algo que tem gerado irritação no governo chinês. Então, existe um argumento do governo americano nos Estados Unidos que o TikTok está sendo utilizado como uma ferramenta de espionagem, de construção de uma mentalidade pró-China e da desconstrução de uma mentalidade pró-capital nos Estados Unidos. Esse é um argumento interessante. De que forma as potências elas estão se utilizando de plataformas e se utilizando do nosso livre mercado, do capitalismo ocidental, para influenciar em eleições, influenciar no pensamento da população. Isso é um argumento interessante que a gente poderia debater sobre, será que o TikTok tem os melhores interesses do mundo ocidental? Será que existe uma relação direta do governo chinês, que é uma ditadura, é uma autocracia, sobre essas empresas? Esse é um argumento interessante, mas não é essa retórica que a Janja está usando. A Janja está utilizando isso como uma ferramenta basicamente para defender o PL das fake news. Ela está querendo construir um suporte diplomático para passar esse tipo de legislação, que me parece um pouco estranha, uma vez que eu não confio no Estado para me dizer qual tipo de conteúdo eu devo seguir ou não. Qual tipo de conteúdo é fake news, é desinformação ou é fato?
me parece muito que esse tipo de coisa ele pode mudar da conveniência do governante. O governante ele pode simplesmente mudar de ideia e achar que uma informação ela é desinformação. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro no Brasil. Com diversos humoristas, diversos comediantes são processados e, vamos combinar, censurados pelo governo e por esses crimes de honra, crimes contra a honra que existem no Brasil. Então, injúria, calúnia e difamação. E a gente tem a nossa liberdade de expressão cada vez mais achacada por esse tipo de pensamento que as pessoas não devem, de alguma forma, poder se manifestar livremente com medo de ofender a honra de determinada pessoa. Isso fica ainda mais ridículo quando você está falando de autoridades. Então, autoridades que processam humoristas, autoridades que processam figuras por falas. E isso me parece bizarro, porque o Estado ele deveria estar sob o escrutínio da população e deveria não existir qualquer ofensa à honra em relação a isso. Mas, fecha parênteses sobre isso tudo, a verdade é que o que ela falou não soou bem. Então, o que ela tentou fazer para construir aí um argumento, seja ele diplomático, seja ele aqui no Brasil mesmo, para tentar repercutir a ideia de necessidade de de PL das fake news e regulação de redes sociais, não deu certo. Uma vez que foi um completo fiasco e a mídia está repercutindo isso como mais uma gafe da Janja, das sequências de gafes diplomáticas que ela já protagonizou no Brasil. É interessante a gente ver essa ótica, até porque o Brasil ele está se aproximando de uma forma um pouco estranha de um eixo de países que não parece ser exatamente como pensa a sociedade ocidental, principalmente a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ela foi construída numa lógica capitalista. A sociedade brasileira ela foi construída numa lógica de mercado, numa lógica muito mais ocidental, muito mais ligada aos Estados Unidos, à Europa, à OTAN, a países que vivem no mundo ocidental, do que num mundo autocrático chinês. A China ela é uma autocracia, a China ela tem a sua forma de se posicionar no jogo político e no jogo econômico mundial. E o Brasil, ele recentemente tem se tornado cada vez mais próximo da China, da Rússia e de alguns países que eu não sei se eles têm exatamente os melhores interesses da sociedade ocidental ou se existe ali uma necessidade de construção de um monopólio psicológico e ideológico da população brasileira e da população ocidental como um todo. A gente vê essa discussão acontecendo nos Estados Unidos e me parece que no Brasil ninguém fala sobre isso. Sobre como as potências como Rússia, China, detêm um poder ideológico muito grande e existe uma guerra de narrativas entre Ocidente e esse mundo da Eurásia, esse mundo mais oriental que está acontecendo. Esse é um corte do vídeo original do nosso quadro O Ponto do Dia. Clica no izinho aqui para assistir o episódio completo. Muito obrigado pela sua audiência.